Obrigado, Fábio. Obrigado pela introdução. Boa tarde a todos. Obrigado por participarem do nosso call trimestral de resultados. A gente vai trazer aqui um apanhado das últimas novidades dos hotéis do fundo. E ao longo da apresentação, eu tenho o hábito de ir respondendo as perguntas. Algumas delas eu vou responder pelo próprio chat, outras eu vou ler e vou responder aqui ao vivo. Em caso de quaisquer dúvidas, por favor, fiquem à vontade para acessar por meio do botão Q&A no aplicativo do Zoom. Bom, a gente dá início à apresentação trazendo alguns highlights do trimestre na carta do gestor. Pode passar, por favor. A gente começa trazendo algumas questões do ponto de vista macroeconômico. Inicialmente, o primeiro trimestre foi um trimestre marcado por bastante volatilidade, como a gente tem visto ao longo dos últimos meses, não somente em 2022, mas também em 2020, 2021, e percebemos uma elevadíssima inflação e, obviamente, isso vem puxando a elevação também da taxa de juros nas últimas reuniões do Copom, de certa forma afetando a economia, que, por outro lado, também teve uma boa notícia, principalmente capitaneada pela agropecuária e serviços gerais, a revisão do PIB para 2022, previsão de crescimento, que era de 0,3 no trimestre anterior, hoje está em 0,7, porém a gente sabe que é um número que pode flutuar bastante ainda ao longo do ano, a depender justamente da inflação e de qual vai ser a taxa de juros terminal que o Copom vai indicar. A gente também percebeu, após 4 quedas sucessivas do índice de confiança empresarial, uma leve recuperação, alta de 0,7 ponto em relação ao mês anterior, atingindo quase 92 pontos no mês de março. Acho que de importante do ponto de vista macro, a gente continua com a preocupação grande em relação ao preço de commodities, né, diretamente relacionados às questões de quebra nas cadeias produtivas, muito em função da guerra na Ucrânia, né, e também com atenção muito voltada para as eleições presidenciais. A gente vê que as campanhas começam a se intensificar agora nos meses de maio e junho, e, portanto, devemos ter um final de segundo trimestre e um terceiro trimestre repleto de volatilidade, muito em função da corrida presidencial, além, obviamente, da elevação das taxas de juros no mundo inteiro, em função da inflação descontrolada também no mundo inteiro. Do ponto de vista do fundo, a gente teve um primeiro trimestre bom, ainda que afetado pela sazonalidade do setor e afetado também pela Omicron, né? Não dá para esquecer que os meses de janeiro e fevereiro foram muito afetados pela Omicron, e também pelo fato de que, normalmente, isso é normal, os meses de janeiro e fevereiro são fracos para a hotelaria business, muito em função de ser um período de férias em que as pessoas acabam viajando menos a trabalho. Mesmo com essas duas dificuldades, a gente teve um primeiro trimestre relativamente bom, a gente vai mostrar a evolução ao longo da apresentação, mas o primeiro trimestre teve um RevPAR de R$ 131, uma queda de apenas 7% em relação ao quarto TRI, que é normalmente um trimestre muito mais forte do que o primeiro. Então, podemos dizer com tranquilidade que foi um primeiro trimestre bom. A gente está otimista com a recuperação da hotelaria business nesse início de ano. Em termos de perspectivas, a gente teve, no mês de março, a primeira vez que a gente pagou dividendos na cota sênior desde o início da pandemia, portanto, um marco profundo. A gente distribuiu um montante de 5 centavos por cota. Já no mês de abril, a despeito da gente estar falando aqui ainda do primeiro trimestre, a gente, já vou comentar, a gente distribuiu 10 centavos por cota, e tudo leva a crer que a gente vai aumentar bastante também essa distribuição nos meses de maio e junho, muito em função do que a gente tem visto na recuperação dos hotéis. Os hotéis do Sul estão vindo muito bem, todos eles performando em níveis satisfatórios, e alguns deles acima do patamar que a gente percebia pré-pandemia, no mesmo mês pré-pandemia. Os hotéis de São Paulo também vindo numa batida muito boa, porém, somente em abril a gente conseguiu zerar os prejuízos acumulados do Ibis Expo, portanto, já a partir do mês de maio a gente começa a ver o Ibis Expo voltando a trazer resultados para o fundo, e no caso do Pullman e o Ibis Paraíso, a gente imagina que isso vai acontecer ao longo do terceiro ou quarto trimestre desse ano, porém, ainda assim, dá para dizer que as perspectivas são bem positivas. Como eu falei, no mês de março, os hotéis do Sul vieram bem, dos 11 hotéis,
10 deles apresentaram resultados positivos e geraram aluguel para o fundo. A gente vem numa recuperação muito forte dos hotéis do Sul. Já no caso dos hotéis de São Paulo, até o mês de março, nenhum deles foi capaz de zerar os prejuízos e, portanto, distribuir resultados para o fundo, porém, já a partir de maio, a gente volta a ver o impacto positivo do Ibis Expo e à medida que o Puma e o Ibis Paraíso zerem os prejuízos, a gente também volta a ver esses hotéis contribuindo para o resultado do fundo. Antes de passar o slide, eu vou responder uma pergunta, aliás, algumas perguntas que são importantes, que estão aqui no chat, que eu acho que é importante dar visibilidade macro para todo mundo antes da gente dar continuidade à apresentação. Acho que a primeira pergunta é em relação à intenção da gestora de vender um hotel para quitar a cota sênior, para quitar o XPHT11, e pergunta se tem alguma previsão para que isso ocorra. Gente, hoje a cota sênior tem um custo de dívida muito elevado. A gente tem uma dívida de CDI mais 5. Quando o CDI estava na casa de 2%, 3%, 4% ao ano, era uma dívida aceitável, uma dívida que dava para encarar, mesmo num cenário pós-pandemia, num cenário de recuperação dos hotéis. Com o CDI a 12,75, ou 13,25, ou 13,75, a gente não sabe qual vai ser a Selic terminal, a gente vai descobrir provavelmente na próxima reunião do Copom, no mês que vem, fica insustentável. A gente está falando de um custo de mais de 18% ao ano, em termos nominais, ou aproximadamente 1,5% ao mês. Um custo muito alto, portanto, é absolutamente insustentável para o fundo e para as cotas ordinária e subordinada a gente manter esse custo da dívida na cota sênior. Então, é sim prioridade do time de gestão pré-pagar a cota sênior. A gente tem alguns caminhos para tentar viabilizar esse pré-pagamento. O mais natural, o mais simples, teoricamente, seria a venda de algum ou alguns dos hotéis do fundo para quitar a cota sênior e, portanto, recomeçar a vida do fundo sem esse custo financeiro elevadíssimo, ou outra possibilidade, a gente avaliar a emissão de cotas ordinárias, que por hora parece ser um cenário um pouco mais distante. Então, a gente tem sim essa intenção. Por outro lado, a gente também não pode acelerar muito essa intenção de vender o hotel, porque os hotéis ainda estão no início de recuperação. Então, vender o hotel com um nível de ocupação ainda abaixo do que a gente tinha pré-pandemia pode ser prejudicial no que diz respeito ao preço que a gente pode atingir na venda desses hotéis. Então, a gente já está trabalhando nessa iniciativa, tem conversado com alguns players, não tem previsão ainda para que aconteça, mas é a nossa intenção, sim, que aconteça dentro do ano de 2022. Tá? Ainda em relação a esse mesmo assunto, a gente tem algumas perguntas relacionadas à cota sênior, né? A primeira é qual é a data de vencimento para o pagamento da cota sênior que foi alterada na última assembleia e se é possível converter a cota sênior ainda. A resposta sobre a conversão é sim, a cota sênior pode sim ser convertida em cota ordinária a qualquer tempo, mas provavelmente nenhum cotista vai ter intenção, dado que hoje ele tem um custo, ou melhor, um carrego muito positivo de CDI mais 5, portanto, é muito mais vantajoso para o cotista sênior, a princípio, carregar as cotas com esse carrego de CDI mais 5 em detrimento à conversão em cotas ordinárias. E a data de vencimento são 6 parcelas semestrais, cuja primeira é em julho de 2023, motivo pelo qual a gente quer pré-pagar a cota ainda ao longo de 2022, para que a gente possa entrar em 2023 com a situação resolvida. O André pergunta se o cash sweep se refere a quais parcelas da cota sênior. Renda base e renda extra, ambos. Como é que funciona o cash sweep, André? A gente tem todo um saldo acumulado de juros acruados e não pagos ainda da cota sênior em função da pandemia. A gente vem acumulando juros desde então e a gente ainda não conseguiu quitar, obviamente, todos esses juros. A gente tem quase R$23 por cota de juros acruados não pagos e, como vocês viram, a gente está pagando ainda um patamar muito baixo de 5, 10, 15 centavos por cota. Depois que a gente zerar esses juros acumulados, todo o resultado que a gente gerar iria, primeiro, para pagar os juros correntes daquele mês em questão e, na sequência, o que sobrar de resultado do fundo, metade é para amortizar o principal, no formato de cash sweep, e a outra metade é para pagar a cota ordinária.
sendo absolutamente sincero, transparente, objetivo, a chance da gente conseguir, com essa geração de resultado, no ritmo que a gente está tendo hoje, zerar esses R$ 23 e ainda assim ter saldo para pagar a cota sênior é muito baixa. A chance é muito baixa. Estamos falando de R$ 23 aproximadamente por cota de juros acumulados e não pagos, e, portanto, a gente demoraria anos para conseguir zerar esse saldo da cota sênior até que a gente pudesse voltar a pagar a cota ordinária, motivo pelo qual é mais do que importante a gente trabalhar fortemente na iniciativa de vender algum hotel ou alguns hotéis ou emitir novas cotas ordinárias para que a gente possa pré-pagar a cota sênior e, portanto, recomeçar a vida do fundo sem esse carrego de CDI mais 5 na cota sênior, que é altamente destrutivo para a saúde financeira do fundo. Então, dito isso, são perguntas importantes que eu fiz questão de responder no início da apresentação. Vamos dar andamento à apresentação, vou pedir para passar o slide, a gente vai dar continuidade à apresentação e, obviamente, quaisquer outras dúvidas que vocês tenham, fiquem à vontade para colocar no chat. Como eu já falei, o RevPAR do trimestre foi bom, foi satisfatório, foi um pouquinho abaixo do quarto tri do ano passado, mas o primeiro tri já é sazonalmente um trimestre pior, portanto, não dá para dizer que foi um trimestre ruim, foi um trimestre muito bom na nossa visão, um RevPAR de R$ 131, ainda abaixo do que a gente tinha no primeiro tri de 2019, muito em função da não contribuição de resultado por parte dos hotéis de São Paulo, mas que, como eu falei, um dos hotéis já volta a contribuir agora no mês de maio, e a nossa expectativa é que outros hotéis de São Paulo voltem a contribuir entre o terceiro e o quarto tri desse ano, à medida que eles zerem o prejuízo acumulado que eles tiveram ao longo da pandemia. A taxa de ocupação relativamente boa, 42%, contra um histórico de 25%, 30% nos últimos meses do ano passado, e também em janeiro, fevereiro desse ano, portanto, março foi muito bom, março a gente puxou bastante essa média para cima, a gente vem rodando entre 50% e 60% de ocupação agora nos meses de abril e maio, e vale reforçar, eu já falei isso nos últimos calls, mas é sempre bom lembrar que, em função da pandemia, a gente acabou tendo que cortar bastante custo fixo nos hotéis, principalmente na linha de headcount, na linha de mão de obra. Então, com uma ocupação de 55%, 60%, dá para estimar que a gente tem mais ou menos a mesma margem líquida que a gente tinha pré-pandemia, dado que, na ocasião, a gente tinha um custo fixo bem mais alto. Então, com uma ocupação de 55% ou 60%, a gente já está bem próximo dos resultados líquidos que a gente tinha pré-pandemia. Reitero, parte dos resultados não estão vindo para o fundo ainda, porque a gente está devolvendo o prejuízo que os hotéis tiveram durante a pandemia, os 3 hotéis de São Paulo, mas, tão logo a gente zera esse prejuízo, a gente vai voltar a ter um resultado tão robusto quanto a gente tinha pré-pandemia, desde que, obviamente, o nível de recuperação continue numa crescente e a gente não tenha novos percalços ligados ao Covid-19. A diária média foi de R$ 309, com uma distribuição por quarto ainda muito comprometida por conta da não distribuição dos hotéis de São Paulo, que acabou impactando também a margem EBITDA, né? Podemos passar, por favor? Aqui uma breve linha do tempo, não teve nenhuma novidade nos últimos 3 trimestres, portanto, eu vou passar esse slide e vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que trabalha com a gente no time de gestão, e vai dar continuidade à apresentação. Em paralelo, eu vou respondendo eventuais perguntas adicionais que existam no chat. Perfeito, Carrasco. Boa tarde a todos. Agradeço a participação. Dando sequência na apresentação, a gente começa pelo cenário macro, rapidamente reforçando aí os pontos que o Carrasco já trouxe. A gente ainda teve um primeiro trimestre bastante sofrido no cenário macro, a Omicron atrasou bastante uma recuperação que tinha se delineado no último trimestre de 2021, e a gente teve também outros fatores também. A inflação ela já era persistente, mas ainda com a guerra na Ucrânia, a dificuldade de insumos, a gente teve o efeito de commodity e isso acabou gerando também um peso na economia. De toda forma, a previsão de 0,7% de crescimento do PIB,
uma leve melhora em relação ao apresentado no trimestre anterior, e o que a gente vê é um potencial de um número ainda melhor que esse. Claro, os desafios são grandes, mas se esse ciclo de alta da Selic ele chegar mais rapidamente ao topo, a gente acha que os agentes e também as empresas no geral vão começar a criar uma maior confiança. Enquanto isso, a projeção é bem modesta, assim como para 2023 e 2024. Em relação à Selic, a gente vem observando os sucessivos aumentos promovidos pelo Copom. O último levou para 12,75%, uma taxa base bem alta. A gente começa a ver esse cenário altista próximo do seu final, algumas casas avaliando em torno de 13%, mas é possível que ainda venha um pouco mais, mas a gente está muito perto desse final desse cenário. E aí a velocidade de retração é que a gente não consegue ainda prever, a inflação ainda está persistente, mas a gente tem uma visão um pouco mais otimista para os próximos meses, já que pelo menos o efeito pandemia ele já está muito bem controlado no país, então a gente acha que esse cenário começa a ter uma certa melhora. Em relação, passando para o próximo slide, a gente entra na pesquisa industrial mensal, então, rapidamente, a indústria também demonstra esse maior nível de incerteza no primeiro trimestre, ela cresceu somente 0,3% em relação a fevereiro e também 0,3% em relação ao último trimestre. Então, ela andou um pouco de lado, justamente com todo esse contexto que a gente já trouxe. Em linhas gerais, a elevação dos custos de produção tem sido, sim, um fator crucial, de repente, no adiamento de decisões de investimento. Então, esse ponto é um ponto muito importante de controle, tá? Em relação da inflação. Em relação ao índice de confiança, ele teve uma leve alta, quebrou uma sequência de quedas, então a gente estava vendo realmente um maior pessimismo do empresário, mas agora esse pessimismo ele foi quebrado, ainda é uma posição, de certa forma, neutra, mas o fato de a gente ter observado que o setor de serviços teve alta no mês, a gente acha, sim, que é o setor que mais vai impulsionar, porque com o aumento da circulação das pessoas, a gente está vendo o aumento da taxa de ocupação nos hotéis, a gente teve um mês de abril excelente, o mês de março também já foi uma ótima resposta, janeiro e fevereiro a sazonalidade prejudica muito, mas esse fator da circulação tem sido, sim, um fator primordial aqui para a gente começar a ver essa recuperação. E o setor de serviços tem sido aí o primeiro nessa reação, os setores também de agropecuária também aumentando exportação, e a gente consegue ver, sim, que de repente essa confiança vai começar a subir nos próximos meses. Em relação à inflação, um dos elementos mais complicadores aqui do cenário macro, ela ainda tem uma previsão bem elevada de fechamento em 2022, nossa equipe macro, ela está estimando em torno de 8% para o IPCA, o que é um IPCA ainda bastante elevado para fechamento em 2022, e cerca de 12,2% para o IGPM no ano de 2022. São previsões de inflação bem elevadas ainda, mas os remédios também têm sido muito pesados. Então, a gente espera que a inflação comece a responder com uma redução desse crescimento, e aí, ano de 23 e anos subsequentes, a gente tem uma previsão mais controlada em termos de inflação. Em relação ao CAGED, o mês de março ele apresentou uma criação líquida de 136 mil vagas, é uma geração importante de vagas, esse é um indicador que a gente vem discutindo bastante ao longo aí dos últimos trimestres, a gente consegue ver a série histórica, e essa retomada das admissões positivas é sim também um outro fator importante para a gente começar a gerar mais renda, isso acaba retroalimentando o consumo e também retroalimentando o crescimento econômico. Com isso, a gente fecha o cenário macro com essa mensagem de ainda ser um cenário de bastante incerteza. A gente tem a questão política também, mas ela acaba que está sendo meio antecipada, essa discussão, como o Carrasco comentou, uma discussão que está bastante forte agora, isso em outras eleições ficou um pouco mais para perto, né? Então, de alguma forma, isso também pode encurtar um pouco esse tamanho de incerteza e, de repente, um cenário base já vai poder ser adotado nos próximos meses. Vamos acompanhar de perto essa questão. Entrando agora no nível de detalhe do fundo, no próximo slide,
Slide 12, por favor. A gente traz aí os últimos trimestres. Em relação ao primeiro trimestre de 2022, o destaque fica para as receitas, né? Como o Carrasco comentou, os ativos do Sul têm performado muito bem, a gente tem visto a região com muita força, uma região que está atraindo o business de negócios de uma forma forte, mas junto com o business de lazer e pela boa localização dos hotéis e questões específicas em cada cidade, a gente realmente tem surfado uma performance bem interessante. Então, esse fica o destaque para a questão da performance, e a gente conseguiu fazer a primeira declaração, entre aspas, pós-pandemia, agora em março, a gente já fez uma nova declaração em abril também, aumentando, e a tendência é, sim, de forte resultado, a recuperação dos hotéis tem se mostrado mais consistente aí nos últimos meses. A gente vai ver isso bem aqui na trajetória dos indicadores. Passando para o slide seguinte, a gente tem o saldo da cota sênior, então a evolução, como o Carrasco colocou, a questão da renda extra, ela é importante, tanto a base quanto a extra, porque ela precisa ser, digamos, limpada para que a gente consiga voltar a declarar rendimentos também para a cota ordinária. Então, aqui vocês têm a evolução. Esse gráfico a gente traz também no relatório mensal, então é uma questão importante de se acompanhar. Também no relatório mensal, chama atenção para esses detalhes de datas. A gente colocou lá, a gente publica todo mês, a gente colocou lá mais detalhes sobre as datas de amortização, os percentuais, como que funciona aí as características de cada classe. E sem prejuízo, a gente sempre convida os investidores a também ler o regulamento, é importante, é um fundo com algumas características específicas, então é importante a leitura completa também do regulamento. No próximo slide, a gente tem o histórico de evolução da cota ordinária. Então, aqui, a cota ordinária, ela é a cota base, né? É a cota que vai perdurar após a aquisição, após a amortização da cota sênior. Então, é a cota de referência onde a gente consegue observar as variações do fundo. Tá? Então, a gente tem uma evolução histórica do IFIX no período de negociação dessa classe de 12%, a variação patrimonial de menos 30%. Então, como a gente já destacou diversas vezes nos relatórios e também nas demonstrações financeiras, a gente fez uma marcação para baixo aí dos ativos durante a pandemia, a gente foi bastante conservador, porque é uma foto, então é importante a gente ver essa foto com o máximo de carga em relação às dificuldades do setor, mas a verdade é que a gente tem visto também uma recuperação, e essa foto, como qualquer foto, ela pode mudar na medida que o cenário macro comece a melhorar e também a performance dos hotéis. É isso que a gente espera ao longo do tempo. Em relação ao retorno total da classe ordinária, um retorno total de menos 56,9%, porque, além de tudo, junto com a cota subordinada, ela vai diminuindo de valor na medida que a cota sênior vai acruando. Então, para a gente é, sim, uma prioridade importante essa questão da cota sênior, e na medida que os hotéis voltam a ter performance, a gente também volta a ter força para possíveis negociações, para que a gente consiga aí, também atingir esse objetivo. Seguindo no slide 16, a gente traz os indicadores operacionais. Agora a gente consegue ver período pandemia, né, e período pós-pandemia. A pandemia, os indicadores foram lá para baixo. A gente vê que agora, no primeiro trimestre, a gente já teve um RevPAR bem superior ao mesmo trimestre do ano anterior. Taxa de ocupação também da mesma forma, a gente chega a 43%, é uma taxa que ainda está aquém do que a gente deseja, mas é muito importante ter alcançado essa taxa nesse momento, tá? É uma taxa que ela ficou muito distante, com toda a dificuldade do setor hoteleiro, isso não só dos nossos hotéis, mas como dos pares. A gente tem o CompSet de cada hotel, então a gente acompanha todos os concorrentes, e a gente tem hotéis, no geral, com uma performance acima dos concorrentes. Então, é fato que a indústria sofreu muito, mas aqui a gente já começa a ver esse indicador também, um indicador importante de recuperação. Por enquanto, em razão dos prejuízos dos hotéis de São Paulo, a gente tem tido receita somente do portfólio do Sul, enquanto os hotéis de São Paulo começam a voltar a devolver o prejuízo para que depois eles possam
voltar a gerar resultado no fundo. Então, essa evolução também de São Paulo, ela é muito importante, a gente tem reportado ela nos relatórios mensais, o Expo, por exemplo, que é o Barra Funda, com uma velocidade muito grande de recuperação, o Puma também, que demorou um pouco mais, começa a ter uma ótima ocupação, a gente vai falar um pouco mais aqui na sequência. Então, a nossa perspectiva ela está bem melhor neste momento. Em relação à diária média, a gente comentou com vocês durante as apresentações que a diária média ela seria segurada, ou seja, a gente não deixou, no geral, os hotéis diminuírem a diária média, mesmo no pior período da pandemia, justamente porque depois, na recuperação, a gente não teria grandes problemas. Com um pouco mais de ocupação, a gente, com uma diária média interessante, a gente consegue gerar bastante resultado. E essa estratégia, como a estratégia também da Cora, quase que a nível global, ela tem dado uma boa resposta, tá? E a gente está observando algumas oportunidades de incremento, isso é uma questão que o time de precificação de cada hotel tem muita atenção. Em relação à distribuição por quarto, né, em razão já do explicado, concentração do portfólio da região sul, margem de distribuição baixa em relação ao portfólio como um todo, justamente porque a gente tem ainda as questões dos prejuízos que vêm sendo devolvidos ao longo do tempo. Com isso, no slide 17, a gente tem uma evolução interessante de 4 períodos, tá? A gente manteve os últimos 3 períodos e agora adicionamos 2022. Vocês podem ver, na primeira faixa, a gente traz a taxa de ocupação, a gente consegue ver que na região sul a ocupação já toca os níveis de 2019, tá? Então, isso é muito importante, a gente tem até algumas possibilidades de superação no portfólio do Sul, porque nesse pós-pandemia tem muita coisa que foi represada, a região também ganhou mais notoriedade, porque ela teve um impacto de pandemia um pouco diferente. Então, a gente está vendo a região sul com um interessante prospecto aí de performance. Em relação a São Paulo, também rumando na direção de 2019, então está muito perto, os hotéis já superando o break-even, e a gente já tem aí uma perspectiva bem interessante tocando a linha de 2019. Em relação ao portfólio como um todo, nesse consolidado, a gente ainda não alcança 2019, mas também chegando muito próximo. Lembrando que a gente tem aí uma variação devido à sazonalidade, mas a gente teve um primeiro trimestre bem interessante em relação a esse comparativo. E a segunda faixa de evolução histórica, a gente tem o RevPAR, então, ainda que a nossa ocupação não esteja ao nível de 2019, como a gente manteve uma diária média, esse RevPAR acaba compensando, e aí como indicador final dessa multiplicação, a gente chega muito próximo de 2019, agora no fechamento de março. Então, essa é uma estratégia que, a nível de portfólio, também tem se mostrado interessante, combinado com a redução de margem, com a ampliação da margem devido à redução de custos. Então, essa reestruturação que a gente acabou fazendo nos hotéis, mudando um pouco a perspectiva das bandeiras, remanejando o processo, reestruturando para que o custo fosse diminuído, né, durante o período de baixa ocupação, isso colabora bastante agora com a velocidade da recuperação. Claro que a gente não pode ficar estagnado no nível de headcount, a gente precisa ir respondendo a elevação da demanda, mas a nossa resposta tem uma proporção muito menor. Então, a gente acha que isso torna os hotéis competitivos também na geração de resultado e, a nível da operação, eles já estão bastante preparados, a gente conversa e acompanha bem essa questão operacional com eles. Com isso, no slide 19, rapidamente pincelando, a gente não teve grandes novidades a nível de transações no secundário, as cotas ainda têm um volume baixo, a gente ainda tem uma quantidade de investidores limitada, então isso faz com que a liquidez no secundário seja menor. Então, em relação à evolução, a gente não tem grandes destaques, existe um descolamento entre o valor de mercado e o valor patrimonial, tanto da cota ordinária quanto da cota sênior, que a gente destaca aqui de 47% para a ordinária e 18% de desconto na cota sênior. Claro
claro, não é um desconto que pode ser analisado de uma forma simplista, isso tem muita relação também com o nível de incerteza do setor, então os investidores aqui, nesse caso, optaram por uma precificação mais baixa, e do nosso lado aqui cabe continuar trabalhando na operação, nas estratégias de liquidez dos imóveis, para que a gente possa gerar mais valor e também mais valor percebido no fundo ao longo do tempo. Em relação à base de cotistas, no próximo slide, também sem mudanças relevantes, assim como na quantidade de cotistas, a gente fechou com 1.348 cotistas, então ainda é uma quantidade limitada, e aí que também ficou prejudicada durante a pandemia, então a gente vê que foi decaindo ao longo do tempo, mas isso também tem muita relação com esse cenário macro e como a hotelaria foi impactada nos últimos 2 anos. Falando sobre o XP Hotéis, aqui sem alterações em relação às bandeiras e também as administradoras, a gente tem a Accor com 75% dos hotéis, basicamente concentrados em São Paulo, e a Atrio cuidando dos hotéis do Sul. A gente tem 14 hotéis no portfólio, então essa amostragem é bem interessante, a gente consegue pegar diferentes cidades, então esse termômetro específico que o fundo tem em relação às operações, ele vem muito dessa diversidade de ativos. Claro que o peso de São Paulo é muito maior quando a gente fala de valor e número de quartos, mas a gente tem sim um feedback importante do Sul, e o Sul tem gerado aí uma performance de receita importante para o fundo durante os últimos meses de pandemia e ainda de recuperação do setor. Tá? Com isso, a gente fecha a apresentação, a gente traz nos últimos slides fotos e algumas características dos hotéis, a gente tem também outros detalhes na apresentação mensal. Eu volto a palavra para o Carras, para a gente verificar se tem ainda alguma pergunta a ser respondida. Muito obrigado. Perfeito, Paraviso, obrigado pela apresentação. Eu respondi algumas perguntas ao longo da apresentação do Paraviso no chat, portanto, aqueles que fizeram perguntas, peço por favor que vejam no chat, e vou responder as últimas 2 dúvidas que surgiram aqui. Primeira dúvida do Daniel, perguntando qual ou quais ativos têm maior probabilidade de ser vendido para pagamento da dívida. Hoje não tem nada concreto, tá, Daniel? A gente está analisando possibilidades, todos têm prós e contras. Eu acho que de forma relevante, o que eu posso dizer, de forma objetiva, é que hoje o saldo da cota sênior entre principal mais juros é de aproximadamente 196 milhões. O Pullman vale um pouco mais do que isso, e todos os outros hotéis somados do fundo, todos, valem um pouco menos do que isso. Então, isso talvez diga alguma coisa para nós, mas se eu dissesse que vender o Pullman é a única possibilidade, eu estaria mentindo. A gente está avaliando todas as possibilidades ligadas a cada um dos hotéis do fundo. O André faz uma pergunta, mesmo com possível indicativo de não alongamento da dívida pelos atuais seniors, ainda assim a sugestão, quando estiver mais em cima, é de fazer um roadshow informal para ver se há votos o suficiente para cindir a senior em senior e mezanino. A única diferença entre eles é cash sweep por senioridade. Pode haver por aí alguma quantidade de seniors que prefira a curva do CDI mais 5 em vez do pré-pagamento. Perfeito, André. Obrigado pela sugestão. A gente está, sim, avaliando constantemente as possibilidades e, obviamente, no momento pertinente. Se o caminho não for via venda de algum hotel, a gente vai considerar, sim, conversar com todas as classes de cota, inclusive com a cota acima. Obrigado mais uma vez pela sugestão. Bom, gente, obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação. São notícias, de novo, ainda que num cenário ainda complicado, são notícias animadoras, a gente ficou animado com os últimos 2, 3 meses e, portanto, esperamos trazer notícias continuamente positivas aqui nos próximos trimestres. Mais uma vez, obrigado pela presença e até o próximo trimestre. Boa tarde a todos. Obrigado, Pedro. Obrigado, Lucas, pela oportunidade. A apresentação trimestral de resultados do Fundo de Investimento Imobiliário XP Hotéis está encerrada. Lembrando que a apresentação foi gravada e a gente vai publicar no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br e pelo site do fundo
www.xpasset.com.br/xphotéis. Muito obrigado pela participação de todos. É isso.